Jornal da Mix. Todo mundo preocupado com essa chuvarada que caiu nessa semana, principalmente uma chuva mais concentrada ali na região de Benedito Novo, doutor Pedrinho, mas Benedito realmente muito castigado aí com as chuvas. O Leandro Puchalski está ao vivo agora com a gente. Puchalski, todo mundo quer saber se essa chuva, né, principalmente o que aconteceu no Vale do Itajaí nessa semana, né? E se essa chuva realmente vai dar uma trégua ou não, né? Seja bem-vindo aqui na Mix, bom dia. Muito bom dia, Pancho, Alexandre, bom dia aos nossos ouvintes aqui da Mix. Pois então, né, a gente está tendo, na verdade, ou melhor, teve, né, principalmente semana passada, mas um pouquinho nessa semana também, influência de um centro de baixa pressão na faixa do oceano. Na semana passada, ele com suporte em níveis médios e altos da atmosfera, que fizeram com que a gente tivesse toda aquela chuva bastante intensa que pegou muitos municípios e aí foi um pouco mais abrangente, fora a questão ali de Benedito Novo, que na semana passada teve volumes extremamente elevados mesmo. Felizmente, em grande parte do Vale do Itajaí, até que não foi tanto, porque a chuva ela aconteceu muito na parte do litoral, né, pegou os volumes maiores, e nessa semana a gente teve de novo um outro centro de baixa pressão, esse não com tanto suporte assim em níveis da atmosfera, e por isso a gente teve uma pancada de chuva mais forte, mas muito pontual, principalmente nessa região que você falou ali, doutor Pedrinho, Benedito Novo, então pegou uma área bem menor. Bom, esse é o motivo pelo qual a gente teve esses volumes mais altos, né? Agora, essas áreas de pressão baixa do ar já não tem tanta influência, né? Então a gente tem hoje ainda esse sistema saindo um pouquinho para o oceano, então é um dia quente, é um dia com o sol aparecendo aqui no vale, só que a temperatura subindo vai organizar, junto com um pouco de umidade do ar, uma outra pancada de chuva entre meio e final de tarde, início da próxima noite. Então, de novo, a gente tem um pouco esse cenário. A princípio, como vem fazendo, na maior parte dos municípios, de intensidade fraca, alguns pontos mais aumento de nuvens do que chuva, e em outros pode dar uma pancada um pouco maior, menor chance do que em relação ao que aconteceu, mas ainda tem um pouco esse cenário. E a tendência é que a gente tenha, na sequência da semana, até menos do que isso. Aí, afastamento desse sistema de baixa, a gente deve ter aí dias quentes, temperaturas altas, mas a partir de quarta para sexta-feira, acontecendo alguma chuva de verão, é pouquíssima cidade. A gente está tão acostumado e todo ano a mesma coisa, né? Começa a esquentar, agora de manhã está bem abafado aqui em Blumenau, mas tem muita relação com isso, né? Esse abafamento e depois essa pancada de chuva, principalmente no final da tarde, né, Puchalski? Isso, exatamente, né? Eu até esses dias fiz alguns vídeos falando que a gente está meteorologicamente numa questão de verão, né? O verão ele começa no próximo dia 21 e essa condição é de uma questão astronômica, né? É um começo oficial da estação lá, que tem data, tem horário para começar. Na prática, meteorologicamente falando, você não tem uma data e um horário. Tem alguns anos que acontece bem próximo dessa data astronômica, às vezes passam dias depois, às vezes vem antes, estou dizendo as características dessa estação que está por vir, né? E nesse ano a gente está meteorologicamente no verão, esse abafamento que você se refere já no período da manhã, porque você pode ter aquecimento em outras estações, outras épocas do ano, né? Mas não assim tão cedo. E quando isso acontece, é um sinal de ar quente mesmo predominando, e a gente já está no verão. E aí é uma característica da estação. Claro que isso não são em todos os dias, mas ter um dia quente, abafado, e terminar em pancadas de chuva, a gente sabe que é uma característica dessa época do ano. Então, a partir de agora, em algumas oportunidades, isso vai começar a acontecer, com certeza. Puchalski é o Pancho. O pessoal aqui em Blumenau está reclamando que está virando sapo daqui a pouco, né? Eu quero saber quando é que a gente vai ter um dia de sol finalmente aqui na nossa região. Tem previsão para isso? Não, a tendência é que a gente tenha a presença do sol, né, nos próximos dias também, assim, entre quarta, quinta, sexta, para ficar falando da semana, a gente deve ter dias onde o sol vai aparecer mais, as temperaturas vão para 33, 35 graus, tem bastante calor ali, e nesses 3 dias, Pancho, a gente tem alguma chuva, assim, de verão, não vou dizer que não, mas assim,
pouquíssimas áreas, a maior parte vai passar batido, tem uns dias aí pela frente com uma característica um pouco mais tranquila. Talvez lá no fim de semana o sol vai seguir e a gente volte a ter algumas pancadas de chuva, principalmente no domingo. Mas assim, quarta, quinta e sexta, isso é bem difícil de acontecer. Menos mal. Muito bem. Leandro Puchalski, obrigado por ter nos atendido ao vivo aqui na Mix de Blumenau para toda a região. Um abraço. Pode concluir. Eu só queria... É só para que a gente falou de volume de chuva, né? Chuva muito forte. Eu abri aqui umas informações, só queria passar para vocês, para vocês terem noção, assim, do quanto, entre aspas, foi tranquilo, assim, para a região do Vale de Itajaí, esses volumes mais altos, falando da região como um todo. Enquanto a gente chegou a ter 700 milímetros de chuva aí nos últimos dias na região de Schroeder e também em alguns pontos da Grande Florianópolis, na região do Vale, apesar de Blumenau, Indaial, Benedito Novo, principalmente, ter tido 200, 300 milímetros, em direção às áreas mais para Lontras, Rio do Sul, essa parte mais do vale, a gente mal chegou a 100 milímetros de chuva. Então a gente deu um pouco de sorte em termos de enchente, porque a gente sabe que principalmente o Rio do Sul sofre muito com isso. A gente deu sorte, porque essa chuva ela ficou muito de Blumenau para o litoral, né? Mas realmente foram volumes muito altos e que trouxe todos esses transtornos. Mas a tendência, como eu falei agora, é que pelo menos esses volumes sejam muito mais tranquilos. Que bom, boa notícia. Puchalski, um abraço, meu irmão. Até amanhã. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora